aqui, né, importante, falando de lei de LGPD. Como é que é? Oi, Patrícia. Primeiro vai ser assim, depois eu vou botar mais uma carreira aqui, para ficar mais quadradinho, talvez, melhor. As pessoas estão chegando. Jaci. Como é que era aquele? Luiz Fernando. Lorena. Quem tiver o comando aí, acho que seria legal mutar todo mundo e aí o pessoal levanta a mão para aí. Perfeito. Aí a gente libera o áudio. Sim, com certeza. Impressão que era menor. Nós vamos dar aí mais uns minutinhos, que o pessoal está entrando. Estamos já com quase 50 pessoas na sala. Professora Carlise. Vou pedir que vocês deixem desligados seus áudios. Boa tarde, Renan. Vamos lá. Ó, boa tarde, Renan. Caxambu, que legal. Ó, o pessoal tá vindo aí de todos os lugares do Brasil, hein? É um assunto importantíssimo. Ó, Caxambu, Minas Gerais. Digam de onde vocês estão vindo, é importantíssimo para nós. Já quero dizer que o webinar vai ficar gravado, tá bom? Coloquem aqui as suas dúvidas já no chat. Anápolis. Anápolis, olha que legal. Feira de Santana, Salvador, Bahia, Palminópolis, Goiás, Alfenas. O Mário sempre está nos acompanhando, hein, Mário? Muito bom, obrigada. Brasil inteiro, muito bom, que alegria. É, assunto importante, né? Doutores, quando vocês quiserem, a gente inicia. Opa! Então, estamos prontos, presidente. Estão prontos? Estamos prontos? Estamos prontos. Espera aí que tem mais 3 pessoas pedindo aqui para entrar. Pronto, então vamos lá. Vamos iniciar esse momento importante, esse assunto tão fundamental, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Saúde! Opa. Saúde! Vou pedir para que vocês deixem os seus áudios desligados, tá? Para que a gente não atrapalhe aí os nossos palestrantes. Vai ficar gravado o material, depois a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? E temos também um material muito interessante que nós vamos oferecer para vocês relacionado a LGPD. Então, vamos lá. Bom, o nosso tema hoje é LGPD, para quem não conhece, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, pessoais na comunicação. Nós enfocamos esse webinar, esse trabalho específico no que diz respeito à comunicação. E os nossos palestrantes, né, Dr. Cláudio Ramos, advogado, economista, profissional da contabilidade, consultor,
vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Osasco e pós-graduado em Direito Digital e Gestão de Instituições de Ensino. Seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio, é um prazer recebê-lo nesse momento tão importante e de conhecimento fundamental para quem é da área da comunicação. E o Dr. Júlio Santana, advogado, pós-graduado em Direito e Tecnologia da Informação pela ESA da OAB, membro da Comissão de Direito Digital da OAB de Osasco. Então, quer dizer, nós estamos com duas pessoas feras, né, e que sabem o que estão falando. Então, eu informo novamente que está sendo gravado, que nós vamos depois disponibilizar para vocês, e inclusive o material que os doutores prepararam para essa apresentação. Vou pedir que vocês deixem os seus áudios desligados e que mandem as suas perguntas pelo chat, ok? Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. A palavra é com vocês, Dr. Júlio e Dr. Cláudio. Obrigado, Maria Elisa. É uma alegria estar aqui no Conselho Regional de Relações Públicas. É muito bom reencontrá-la nesse trabalho em prol dos profissionais e também, por que não, da própria sociedade. Hoje nós trataremos a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. Aliás, alguns já reclamaram, Maria Elisa, já reclamaram dizendo assim, como o pessoal da comunicação lá, deveria ser LGPD-P, que é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Pessoais, exatamente. Terceiro P. Faltou lá uma assessoria do pessoal de comunicação, de RP, né? Então já registro aqui que o tema nosso será proteção de dados pessoais. É uma lei não tão nova, de 2018, mas qual é o nosso objetivo aqui? Registrei os nossos agradecimentos pelo convite. A intenção é também colaborar numa prestação de serviços aos profissionais de relações públicas, aos convidados, né? Nós temos também outras profissões aqui presentes, então, essa parte da prestação de serviço. Qual a nossa intenção? Apresentar conceitos, né? Conceitos básicos, algumas reflexões sobre esse importante tema, dicas também, citaremos exemplos que é interessante você ter uma visão na prática o que acontece, enfim, os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados no profissional de relações públicas e também as agências, né? Nós estamos aqui com as agências de comunicação, nesse sentido que nós também trataremos. E algumas recomendações, né? Recomendações, dicas emergenciais, dicas práticas, de tal sorte que após esse nosso encontro, o tempo é escasso, né? Nós abordaremos em uma hora e pouquinho mais, em relação a esses conceitos todos que nós apresentamos. E vamos abrir para as perguntas, né? É importante essa participação, você que está prestigiando esse evento, mande as perguntas, registrem lá no chat para eliminar essas dúvidas. Mas, de tal forma, o foco principal é sensibilizar os participantes desse encontro, desse evento, em relação à importância desse tema, que gerará impacto. O pessoal até costuma dizer, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que ocupará a nossa mesa nos próximos meses e, quiçá, até alguns anos, tá? Então, o profissional de relações públicas e outros profissionais, advogados, engenheiros, arquitetos, psicólogos, enfim, depois nós vamos fundamentar essa visão da importância de que todos os profissionais, as pessoas jurídicas, as pessoas físicas que utilizam dados para fins pessoais devem se adaptar, devem se adequar a essa lei, tá? Então, minha saudação inicial, agradecer, registrar o convite e que tenhamos um encontro proveitoso, com informação de valor, como meu colega Dr. Júlio gosta sempre de participar dos eventos, e já agradeço, Dr. Júlio, por partilhar nesse webinar com eles. É uma pessoa que nós temos feito essa dupla e levar luzes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e impactos nas profissões, nos conselhos, para associações, para os profissionais da contabilidade, etc. Então, Júlio, passo a palavra para a sua saudação. A minha foi um pouquinho mais longa, né? Mas para já dar aqui uma aquecida no nosso tema de hoje. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Eu agradeço ao CONREP, ao CONFEP, pela oportunidade de estar expondo aqui sobre esse tema tão importante, tão atual. Agradeço ao Cláudio, meu companheiro aí de LGPD, nós temos atuado juntos e temos
uma experiência específica, né, voltada para a área de comunicação. Eu atuo na área digital há muitos anos, mais especificamente com conflitos relacionados à comunicação e também, agora, proteção de dados pessoais. Então, a gente tem um conteúdo muito extenso, a gente teve muita dificuldade de enxugar essa apresentação, então já vou avisá-los que o ritmo vai ser acelerado, então eu peço a atenção de todos, e tem até um dizer recente aí que quanto mais rápida a apresentação, mais atenção a gente presta, é como se a gente estivesse dirigindo um carro em alta velocidade. Quanto mais rápido a gente anda, mais atenção a gente tem. Então, a gente vai procurar se beneficiar disso. Se qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat, que a gente vai procurar responder a todas as questões, né? Porque eu acho que são nas questões que irão aparecer aí os reais, a informação de valor mesmo que vocês precisam levar para a vida prática, né? A gente quer poder ajudá-los aqui, nessa breve apresentação, a resolver problemas reais, tá? A gente vai introduzir alguns conceitos da lei, né? Mas, em grande parte, a gente pretende que vocês consigam aplicar de alguma forma, em alguma medida, o que vocês aprenderem aqui hoje. Então, Cláudio, como é que a gente começa? Você começa? Bom, sim, por favor, pilotar os slides está contigo. Então, por favor, Júlio, avança aí para... Vamos lá, apertem os cintos aí, internautas. Vamos começar. Dr. Júlio disse que vai ser um pouco rápido. É claro, alguns slides mais rápidos, outros mais lentos, mas nós vamos enfatizar alguns aspectos da lei, ok? Tá? É nesse sentido que o nosso encontro está pautado. Bom, nosso foco, eu já comentei, Lei Geral de Proteção de Dados, impacto nas atividades das relações públicas e também com ênfase nas agências de comunicação que nos prestigiam, sem prejuízo dos demais colegas. Lembrando que essa lei é de aplicação geral, tá? Para todo o território brasileiro, para todas as pessoas físicas e jurídicas, com exceção das pessoas físicas naturais que tratam dados, coletam dados, por exemplo, para fins não econômicos. Portanto, 99,9% dos presentes, no mínimo enquanto titulares, né? Nós somos titulares também da proteção desses direitos, ou como executivos, como profissionais que atendem também as empresas ou até pessoas físicas que utilizam esses dados, né? Aí o nosso pitch, rapidão, né? A nossa presidente já fez aí uma leitura, saiu bonitão na foto aqui, ó, o pessoal de comunicação caprichou, Júlio. Pode seguir, Júlio, por favor. Bom, e aqui nós buscamos como fonte, fizemos a pesquisa, quais são os valores institucionais do CONREP. Tá? Gostamos demais de várias coisas, né? Mas encontramos lá a questão da integridade. Quando nós falamos em integridade, nós estamos falando em compliance. E compliance é um tema fortemente ligado à questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, nós vamos comentar sobre a questão do compliance digital e a conexão que você, como já vou dizer, ou você é um controlador de dados pessoais, ou um operador de dados pessoais, ou encarregado de dados pessoais. Então, essa questão da integridade é fundamental. E também, em relação ao valor institucional a respeito, obedecer à legislação vigente. E é fundamental que você conheça essa nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2018. Lembrando que o direito não socorre aos que dormem, tá? Aí já tem uma pegada mais jurídica, né, Marilisa? Direito Com não certeza. Então, esse aí é um pouco do, aspas, o psicotapa jurídico, né? Para dizer, opa, esse assunto me interessa. É claro que quem está aqui já sabe da importância da lei, tá? E a questão da transparência também, um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados é a transparência. Então, nós estamos em linha, podemos afirmar que os valores institucionais do CONREP estão em linha com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, é importante fixar que nós estamos aqui fazendo o acoplamento dos valores institucionais e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Por favor, Júlio. Muito bem. E aqui é o nosso plano de voo, tá? Preparamos aqui um plano de voo para a nossa jornada. Como eu disse, aperte os cintos. Uma breve introdução. Depois, por que estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, né, doutor Júlio? Aí tem que entender o porquê para depois, né? O que fazer, a parte 2 é a problemática, a 3 é a solucionática,
E a 4, alguns aspectos da lei para dar um embasamento jurídico, técnico do que nós apresentamos nos itens anteriores, em especial no item 2 e no item 3. E, por fim, dicas finais desse voo rasante. Não é um voo de Boeing, acho que é de helicóptero, né? Bem rapidão, tá? Então, ao final desse encontro, esperamos que você esteja conhecedor dos conceitos básicos, sensibilizado para continuar seus estudos. Esse é o foco também do nosso encontro, tá? Não podemos esgotar em uma hora e pouquinho, mas que você saia aqui com vontade de querer estudar mais a Lei Geral de Proteção de Dados, como eu disse, no mínimo como titular ou como relações públicas de uma pessoa jurídica de direito público ou privado, tá? Segue lá. Introdução, então, doutor Júlio. Aqui também fomos buscar na fonte, né? Estamos aprendendo, estudamos um pouquinho a questão das relações públicas e gostamos demais disso, né, doutor Júlio? É o gestor do relacionamento e da reputação. Pessoal, tem uma sanção administrativa na Lei Geral de Proteção de Dados que determina que você dê publicidade a um incidente de vazamento. Ora, o incidente de vazamento causaria um estrago tremendo na reputação, de tal sorte, você, Relações Públicas, RP, tem aí uma pitadinha de responsabilidade em zelar por isso também. Senão, esse abacaxi, essa bomba, vai estourar naquele comunicado que você vai ter que fazer depois, tá? Então, acredito que seria altamente importante que o RP participasse também desse grupo de trabalho de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Até porque ele faz a gestão do relacionamento, da imagem, da reputação, faz a interface das empresas com o público estratégico. Aí nós estamos falando em consumidores, né? É uma possibilidade, com a mídia também. Então, a gestão de risco da imagem reputacional evita situações de crise. E não entender, não disseminar os conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados é gerar uma crise, tá? Nós temos aí uma série de casos concretos com penalidades, inclusive no judiciário. Teve uma multa recente lá na comunidade europeia. Pessoal, só de 260 milhões de dólares, tá? Acabou de sair uma multa por questão de não proteção à lei de dados, tá? Nós vamos falar rapidamente nela. Então, profissional de relações públicas, não conheço outro profissional que tenha uma aderência enorme em se conectar com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Até porque ele fala das estratégias de comunicações organizacionais e tem que cuidar dessa reputação, mantendo uma opinião pública favorável, tá? Então, um incidente de vazamento, com certeza, é um estrago enorme na reputação da organização e também a reboque também o próprio RP, né? Porque ele vai ter, né, que apresentar fatos ao mercado por determinação da lei em relação a essa publicidade do incidente de segurança, né, doutor Júlio? Exatamente. A lei, inclusive, fala em que o encarregado de proteção de dados pessoais é o canal de comunicação. Então, vejam, já deixo para despertar o interesse de vocês aqui para o restante da nossa apresentação, que a lei fala em canal de comunicação. Então, é um assunto que bate aí de frente com as qualidades e o preparo que vocês, como profissionais de relações públicas, possuem. Então, como o Cláudio bem disse, a comunicação, uma comunicação mal feita, ela pode gerar um incidente também, né? E ela também pode servir para ajudar a solucionar um incidente também, né, de vazamento de dados. Então, por isso que realmente esse assunto tem tudo a ver com RP, tá? Com RP, muito bem. Bom, e aqui, pessoal, um pouco de estatística, né, para fundamentar o nosso trabalho, o nosso encontro. Existe esse projeto de lei em trâmite no Legislativo, que é um estudo, lá eles apontam, esse estudo é de fevereiro, março, um pouco antes da pandemia, 17% das instituições, das empresas, disponibilizaram iniciativas concretas ou implementaram algo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma estatística preocupante, ponderando que a lei é de 2018, agosto de 2018, e já adianto aqui, entrou em vigor essa lei em 18 de setembro desse ano, tá? Estamos praticamente ao mês do ingresso dessa lei no mundo jurídico. As sanções administrativas serão aplicadas a partir de agosto de 2021, tá? Ok? Depois nós vamos explicar um pouquinho mais isso, mas eu já reforço, reitero, a lei já está em vigor. Então, não dá para deixar assim, depois eu cuido disso, quando eu tiver tempo, quando eu tiver de bom humor. Não dá, tá? Esse assunto já está na mesa dos gestores
públicos e privados. Então, esse número é preocupante. Alguns segmentos que nós temos atuado, né, doutor Júlio? O número é pior do que isso ainda. Então, esse traço de vamos deixar para depois não é possível mais. E as sanções administrativas são pesadas, ok? Então, fiquem atentos a trazer isso para a sua mesa. E aqui uma pitadinha de Código Civil, lembrando que para o Código Civil nós temos as pessoas naturais, que somos nós, né? A Receita chama de pessoa física, cada um que tem o seu CPF, não é assim? Ao lado da pessoa natural, da pessoa física, nós temos as pessoas jurídicas. Mas, Cláudio, quem compõe esse universo das chamadas pessoas jurídicas? Então, esse quadro que está aí, nós temos as pessoas jurídicas de direito privado, que interessa sobremaneira no nosso encontro de hoje. Quem compõe, qual é a natureza jurídica das pessoas jurídicas? Pessoa jurídica é uma ficção do Código Civil. As pessoas naturais, né, são as de carne e osso, a pessoa jurídica não são encarnadas nesse sentido, tá? Então, a ficção jurídica, elas foram criadas e perdurarão além da nossa bateria, né? Nossa bateria tem uns 100, 120 anos, sendo bonzinho. Essas pessoas jurídicas, nós temos pessoas jurídicas que têm aí 500, 600 anos, tá? Praticamente a primeira associação do Brasil dedicada à saúde é a Santa Casa de Santos, 1543, que é uma pessoa jurídica. Olha que interessante, tá? Então, as pessoas jurídicas de direito privado, que interessa a área do RP, nem a tela não apareceu. A essas organizações, nós temos o quê? As associações, temos observe bem, as sociedades empresárias, as com fins econômicos, tá? Que é escopo, que é material de trabalho, são clientes dessas agências de comunicação, são clientes também do RP. Ao lado das associações e sociedades, nós temos as fundações, tá? Que também merecem uma assessoria adequada em relação a marco legal, contabilidade, etc, etc. E temos as organizações religiosas também, por que não, né? Ao lado dos partidos políticos e as chamadas EIRELIs. Tem outro grupo de empresas também, mas nosso foco no encontro de hoje, com certeza, serão as sociedades empresárias, que agências de comunicação atendem. São mais de 20 mil agências de comunicação, um pouquinho mais, se o meu número não está enganado, que circulam, que colaboram com um movimento de algo em torno de 350 bilhões de reais. Então, tem uma expressão econômica muito forte nesse sentido. E cuida da relação entre a marca e o consumidor. Lembrando que o consumidor é uma pessoa física, né, doutor Júlio? Sendo uma pessoa física, os dados dele estão protegidos. Olha que interessante. Então, ao lado da pessoa natural, nós temos as pessoas jurídicas, mas também não ficam fora da lei, são abarcadas pela lei, as pessoas jurídicas de direito público. Portanto, as prefeituras, 5.570 municípios, mais todos os estados da União, bem como a própria União, a lei não exclui a aplicação dessa lei. Então, é importante você, RP ou profissional que também se ocupa das questões da marca, dos entes da União, Estado, município e a própria União também estão abarcados por essa lei. A lei não exclui, tá? Então, a única exceção se você, uma pessoa física, coletar dados, tratar dados para fins particulares. Aquela lista da feijoada, tá? Então, esses dados não estão protegidos, salvo se você vender, né? Tá? Então, aí já é para fim econômico. Então, essa questão de compartilhamento de dados é muito importante. Em síntese, a Lei Geral de Proteção de Dados tem que ser observada por todas as pessoas físicas e jurídicas, com exceção das físicas que não exercem atividade econômica nesse sentido, tá? E qual o papel do RP nisso, doutor Júlio? Tem que estar, né, em linha, tem que estar em sintonia com isso, porque é o universo de trabalho dele, são clientes dele, e com certeza a lei abarca nesse sentido. Então é importante que você tenha essa noção, esses conceitos básicos que nós comentamos. Doutor Júlio, algum acréscimo? Sim, as agências de comunicação, né, elas se encaixam aí nas pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, elas possuem diversas obrigações com relação a essa lei, elas figuram não só como operadores, é um conceito que a gente vai explicar mais adiante, né? Mas também como controladores, né? Uma pessoa jurídica, uma agência de comunicação, ela possui funcionários, né? Então, ela, por natureza, ela já trata dados dados pessoais internamente ali dos seus colaboradores, né? E também pode tratar dados de clientes. Aí ele funciona como um operador, ele está tratando dados em nome de uma outra empresa, em nome de um cliente. Então, é por isso que a LGPD também irá se aplicar
às agências de comunicação. A gente fala que, inclusive, se aplica a pessoas jurídicas para mostrar que, para pessoas físicas, né, para mostrar que, mesmo que a empresa não exista, se alguém estiver exercendo uma atividade econômica que faça tratamento de dados, que faça uma coleta, uma anotação, né, um armazenamento, um compartilhamento, ela também está sujeita aí à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É o caso daquele seu churrasqueiro, que tem aquela lista lá de clientes dele, né? Olha aí, tá vendo? O pipoqueiro também, só para o cabeleireiro, né? Falar um pouco aqui do lado feminino. Pessoal, então é importante entender esse conceito básico. De tal sorte que nós temos aí um mercado muito amplo, né? Que os RPs e agências já atuam. Então, pode gerar esse diferencial competitivo conhecendo a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Muito bem, mas, doutor Júlio, eu posso ignorar a lei? Ninguém pode dizer que não conhece a lei. Pode até dizer que não conhece a lei, mas isso não irá excluir a responsabilidade do cumprimento dela, né? É o famoso agir como um avestruz, né? Isso não é comigo, não estou sabendo, ninguém me falou, mas ninguém me avisou, né? Isso, infelizmente, não vai salvar nenhum de nós, tá? Não só vocês, nenhum de nós. Nenhum de nós. Perfeito, doutor Júlio. Mas vamos lá, né? Mas por que uma LGPD, né? Por que essa lei nasceu, a invenção do Brasil? Como é que é essa história, né? Lembrando que ela está presente em mais de 100 países, portanto, tem um alcance internacional. Se você assessora uma empresa que tem relações com outras comunidades, né, outros países, lembrando que na Europa a nossa lei é inspirada na GDPR, que é a lei da Comunidade Europeia. Então, você terá contato com a GDPR e já estará com a LGPD. Então, o que você aprender na LGPD, grande parte se aplica na GDPR e vice-versa. Então, a você que atua em empresas com comércio internacional em outros países, realmente é importante você se conectar com a LGPD e já estará se conectando com a GDPR também. E interessante, né, doutor Júlio? Por que ela surgiu? Por conta dos inúmeros escândalos de vazamento, não é isso? Sim, também por conta dos inúmeros escândalos, né, de vazamento de dados, mas também porque houve uma evolução do conceito de personalidade, né? A nossa personalidade, a nossa identidade, né, o direito da identidade, ela não está restrita ao nosso corpo físico, né? Nós, quando acessamos a internet, acessamos os serviços que neles estão, nós vamos deixando rastros, né? A nossa personalidade, ela fica impressa nesses serviços, né? E todo esse volume de dados compõe o nosso corpo digital, né? A gente tem a nossa personalidade, ela transcende o corpo físico, né? Ela passa para o mundo virtual também. E às vezes essas informações que são coletadas, elas podem revelar coisas sobre nós muito mais do que a nossa imagem, do que o nosso corpo revela, do que a nossa forma de se vestir, a nossa forma de se falar. Então, isso, com o tempo, foi evoluindo, né, no direito e chegou ao ponto de ser reconhecido realmente como um direito à proteção de dados pessoais. Isso se chama autodeterminação informativa. Nós temos direito de decidir o destino dos nossos dados, né? O nosso corpo, né? Nosso corpo digital. Nós temos direito de dizer o que pode ser feito com ele e o que não pode ser feito com ele. Então, por isso que o mundo inteiro vem num movimento de proteger esse direito, reconhecer isso como um direito e de protegê-lo, né? A LGPD, na verdade, já é uma consequência desse movimento que começou lá na Europa, né? E o Brasil, para não ficar atrás, né? E também para evitar questões de prejuízos aí de comércio internacional e tudo mais, o Brasil também procurou se adequar e a lei já está em vigor, ela vem sendo postergada a sua vigência, né? Veio sendo postergada a sua vigência até que chegou num limite e não foi mais possível prorrogar a vigência. Então, ela já está
em vigor, muito embora algumas multas ainda estão para o ano que vem, mas os direitos dos titulares, os nossos direitos, o meu, o seu, eles já estão valendo. A gente vai chegar aí mais à frente e explicar cada um deles. Então, muito rapidamente, volta só um pouquinho, doutor Júlio, por favor. Então, o que nós tínhamos? Escândalos de vazamento, uma coleta de dados indiscriminada em volume astronômico, sem autorização do titular, ok? Que somos nós. Transferência de dados, compartilhamento de dados sem anuência do titular, tá? Nossos dados, esse petróleo ficava aí ao léu, tá? Então, pelo princípio que o doutor Júlio comentou da autodeterminação informativa, houve necessidade dessa proteção. As empresas coletavam, tratavam dados para uma finalidade e utilizavam para outra finalidade. Isso é de alto interesse para as agências de comunicação, tá? De um lado, para as empresas, e de outro lado, para nós. Então, será necessário esse equilíbrio entre os direitos do titular e os deveres do controlador, que são aqueles que manipulam, que controlam essa informação. As informações também eram utilizadas para decisão de concessão, não de crédito, e você não tinha acesso, mas baseado em quê? Que foi deferido ou indeferido? Então, uma série de motivos. Por favor, doutor Júlio. Tá? Bem rapidamente, as razões Isso. Tá, que nós estamos colocando. Por favor, então, Júlio. As empresas, elas tratavam dados de forma indiscriminada para finalidades diversas, né? Isso, inclusive, é o ponto central da lei, né? O que é protegido é a finalidade. Se você coleta aquele dado para uma finalidade, você não pode usar ela para uma finalidade diferente, né? Tá, isso é muito importante. É o caso da construtora, né? Que teve aí a indenização de dano moral de R$10 mil, é um caso conhecido, famoso, é público, inclusive, tá? Exatamente por compartilhar dados com a finalidade desvirtuada, tá? Então é importante ficar atento a essas ideias. Quem é o controlador, quem é o operador, o princípio da finalidade, etc, etc, etc. E seguindo um pouco mais, quais são as consequências da LGPD, tá? Bom, entrando em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando aqui da Lei 13.709/2018, grifo 2018. Ela teve um período de férias, antes de entrar em vigor, de 2 anos, tá? E lembrando que aquela estatística que nós apresentamos, apenas 17% ou 20% hoje, ou 30% hoje, tomaram alguma providência. Então, nós temos que correr atrás para essa adaptação, para essa implementação. Então, é o tsunami que está acontecendo exatamente nesse final de ano, em tempos de pandemia, que é muito complicado isso também. Mas, enfim, já entrou no mundo jurídico, até por conta dessa pressão internacional de comércio exterior, tá? Porque as empresas que comerciam com outros países que têm a proteção de dados ficariam à margem desse comércio internacional se não se adequassem, tá? Mas lembrando, né, doutor Júlio, que a legislação já tratava dessa proteção à intimidade, à imagem das pessoas. Tanto é que a Constituição Federal já trata isso no artigo 5º, etc. O próprio Código de Defesa do Consumidor já protege esses dados antes da lei. O Marco Civil da Internet também, tá? Então, independente da Lei Geral de Proteção de Dados, é que nós, infelizmente, tanto os titulares quanto as empresas ou o terceiro setor, ou o próprio poder público, nunca ligamos muito para isso. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio condensar, veio cristalizar, dizendo, olha, agora temos uma lei específica, mas tanto é que essa ação contra a construtora foi baseada exatamente nisso, na Constituição Federal, com a Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet e a Lei do Cadastro Positivo, tá? Observem que a lei foi citada, mas não foi plenamente executada por conta das sanções que será aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? E é importante também, né, doutor Júlio, que nós tenhamos um olhar para a política de privacidade de dados. Isso interessa sobremaneira às relações públicas, às agências de comunicação, tem que revisar, tem que construir, tem que revisitar a política de privacidade de dados, né, doutor Júlio? Em muitos casos, ela tem que ser concebida, né, passar a existir, porque eu acho que a maioria das empresas, independente de ser da área da comunicação ou não, elas não têm uma política de privacidade própria da empresa, né? E é importante esse documento, porque ele só pode ser redigido se a empresa fizer uma reflexão sobre o que é necessário, né? Quais são os valores dela com relação aos dados pessoais das pessoas, né? Então, a gente fala da política de privacidade de dados como se fosse uma coisa
nova, né? Mas, na verdade, ela sempre é uma necessidade que sempre existiu, mas que só agora as pessoas estão realmente despertando para a sua necessidade. Então, realmente é um documento que não pode também ser usado um modelo. Um modelo pode servir como guia, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê na prática, assim, as pessoas copiando de um outro site a política de privacidade, né? Isso é errado, né? E pode gerar um outro problema. Ao invés de solucionar um problema, pode gerar um outro problema, né? Porque a política de privacidade de uma outra empresa, ela reflete a realidade daquela empresa, pode não refletir a realidade da sua. Então, por isso que eu acho que até o profissional de relações públicas pode ajudar muito aí nessa redação, porque se há necessidade hoje em dia, com o excesso de informações, né, que é disponibilizado a nós, que essas políticas, esses documentos, eles devem ser de fácil leitura, eles devem ser diretos, né, eles devem ser, a pessoa bate o olho, ela já tem que achar rápido aquilo que lhe interessa. E eu acho que aí o papel de vocês é muito importante, né, nessa fase. Muito bom. Nós deixamos aí depois um rascunho, um roteiro de como elaborar o que deve conter a política de privacidade de dados, tá? Com base no artigo 9º dessa lei que nós estamos comentando, tá? E detalhe, acrescentar também, o paradigma anterior era o seguinte: vou coletar o máximo de informação, de dados que eu precisar. Se eu precisar, eu já tenho. Esse paradigma mudou. Você coletará, tratará dados necessários, tá? Para a sua operação, para o seu negócio, tá? Até para poder construir essa política de privacidade de dados que nós vamos comentar à frente. E o paradigma anterior, que é o que está aí no item 3, não é a correta, tá? Até por conta da Constituição Federal, etc, etc. Esse tema é tão relevante que existe uma proposta de emenda constitucional, quem puder acompanhar, recomendo, é a PEC 17 de 2019. O status da proteção de dados é tão relevante que tem uma proposta para incluí-lo no rol de direitos e garantias individuais, tá? Olha só a importância desse assunto. Mas, enfim, em relação à transparência, nós colocamos, né, que está totalmente linkada com os valores institucionais do sistema Conherp, né, não é assim? Então, olha só que interessante essa transparência. E vale também para você, agência de comunicação, vale para você, RP, vale para a empresa que você assessora. Então, vamos seguir, doutor Júlio. Estamos aí acelerando um pouquinho agora, sim, tá? é só para complementar, Cláudio, sobre o consentimento, essa inversão, né, do consentimento, que ele tem que ser explícito, né? Ele não pode ser mais implícito. E ele é tão sério que inclusive naquelas caixas de seleção, né, os checkbox, onde você diz eu concordo, alguns sites vinham já pré-preenchido eu concordo, né? Isso não pode também. Isso é considerado uma conduta que contamina o consentimento, tá? Que induz um consentimento que a pessoa pode querer não ter. Então, é muito sério isso daí. Eu estou dando esse exemplo porque a gente prometeu que iríamos usar um enfoque mais prático, né? Então, a gente vai sempre levar para esse lado. Eu vou aproveitar também, Cláudio, para já pegar algumas questões aqui que tem a ver com a finalidade, né? Porque senão depois eu acho que a gente não consegue resgatá-las, né? Então, o pessoal está animado, estou gostando aqui. Inclusive, eu incentivo vocês a realmente fazer as perguntas, porque é assim que vocês vão garantir que vocês estão levando daqui a informação que vai ajudá-los, tá? Maravilha. Então, vamos lá. A Érica Bassi, ela perguntou, que ela disse o seguinte: gostaria de saber se fornecer e-mail e telefone de empresas fere a lei e qual o tipo de penalidade, tá? Então, Cláudio, aqui os dados de empresas não são dados pessoais, tá? Então já vamos definir aí, né, os dados de empresas não são dados de pessoas naturais, né? Que a lei ela estabelece isso de forma muito clara, que o titular de dados é uma pessoa natural,
Então, uma pessoa jurídica ela não pode ser titular de dados pessoais, tá? Então, dados de empresa não fere a lei, tá, Érica? O Pedro Pimental pergunta: há implicações legais no caso de pessoa natural compartilhando dados de outras pessoas naturais para uso por candidatos e partidos políticos? Uau! Tá? Então, eu gostei dessa pergunta porque ela tem a ver com a finalidade, né? A minha lista de contatos pessoal do meu celular, ela tem uma finalidade específica que é de permitir a comunicação íntima, pessoal, né? De amizade, de profissional e tudo mais. Quando eu compartilho eu não deveria compartilhar, mas se eventualmente isso for compartilhado e outra pessoa usar para finalidades políticas, então está havendo um desvio, né? Por exemplo, os meus amigos, eles concordam que eu tenha aqui o telefone deles, porque eles sabem a finalidade, né? Eu não vou usar para outra finalidade. Então, o recebimento de uma ligação de campanha política, de campanha eleitoral, não é a finalidade com a qual eles consentiram, né, de compartilhar o telefone deles comigo. É mais ou menos isso, tá? A expectativa dele é que fosse para contato com o Dr. Júlio, não para falar com o candidato a vereador, etc, Isso, etc, exatamente. tá? Isso, então exatamente. É importante ter esses conceitos muito claros, porque aí houve um compartilhamento indevido de dados, atingindo o princípio da finalidade, tá? Olha que interessante. Bom, boa pergunta, gostamos, né? Aliás, dá para fazer uma fofoca aqui agora, pessoal. Eu fui consultado, acho que o Júlio também, por candidato, eu vou compartilhar e não quero nem saber. Eu falei, olha, a lei já está em vigor, né? Faça o que você quiser. Se pega um titular lá do outro lado, né? Como nós assim, Marilisa, nós vamos encrencar, tá? Exatamente, doutor Cláudio, exatamente. Tá. E você que assessora RP de partidos políticos ou candidatos, se prepare, né? Porque nós já estamos aí há um mês da eleição, se prepare para a próxima eleição, até para criar o banco de dados de uma forma adequada, enfim, as listas de filiação. Então tem todo um trabalho aí, Marilisa. Olha só, estamos vislumbrando aqui a oportunidade do RP que atua com candidatos e partidos políticos para a próxima eleição, porque essa aqui não dá mais tempo, né? É um ano atípico, mas tem um mercado de trabalho aí a ser tratado até para construir o banco de dados para esses candidatos e mesmo os próprios partidos, tá? Muito boa pergunta, né, Júlio? Então vamos lá. Ayrton Nogueira. Somos um jornal e temos assinantes. No caso de arquivo de dados e informações de assinantes que temos há mais de 20 anos e utilizamos para entregar o jornal a eles, seria necessário solicitar permissão? Tem que ser escrita ou poderia ser em áudio? Bom, Ayrton, aí nesse caso, a relação do assinante com o jornal, ela tem um caráter contratual, né? Então, o jornal possui os dados pessoais do cliente, do assinante, justamente para permitir a sua prestação de serviços, né? Então, nesse caso, não há nenhuma não há nenhuma ilegalidade, tá? Em você utilizar os dados para entregar o jornal, né? Depois, mais para frente, a gente vai ver aqui na apresentação que isso, inclusive, é uma justificativa para que você tenha os dados, é justamente a prestação de serviço, o contrato, né? O cumprimento de um contrato, tá? Perfeito. Então, é só aproveitar esse gancho, doutor Júlio. Quem está baseando o tratamento de dados só com base no consentimento, ou achando que tem que ter consentimento em tudo, está equivocado. Consentimento é uma das possibilidades para tratamento de dados, tá? Olhem isso no artigo 7º da lei, tá? Agora, nós temos escutado e visto coisas assim malucas, né? Não, tudo tem que ter o consentimento. Não é o caso, tá? O doutor Júlio comentou aí, esse tratamento de dados está baseado num contrato, que é um contrato de entrega, né, do jornal, tá? Ok? Agora, se pegar essa lista, esse e-mail, compartilhar para outra finalidade, pronto, é o exemplo anterior, tá certo? Tá bom? Eu vou seguir, então, tem outras perguntas, mas eu vou seguir mais um pouquinho, e aí a gente vai respondendo ao longo do caminho. Mandem mais perguntas, tá? né? Doutor Júlio, estamos gostando, hein? O pessoal tá afiadíssimo aí. Muito bom, viu?
Muito bom. Então, ó, por que estudar a LGPD, né, Cláudio? Por quê? Quais são as razões aí, né? Pessoal, nós já sabemos que o direito não acolhe os que dormem e o desconhecimento da lei não afasta. Então, o que é importante? Você tem que conhecer a legislação, entendê-la, né? Que nós estamos tratando esse tema, o verbo é de entender, e cumpri-la, tá? Ok? Então, é nesse sentido, o caminho é conhecer, entender e cumprir. E nós sabemos que um dos atributos para o sucesso, Marilisa, é o conhecimento, tá? Um dos atributos para o sucesso é o conhecimento. E outro atributo para o sucesso é a rede de contatos, tá? Então, se alguém... Aqui nós temos todos, são pessoas de sucesso, com certeza estão buscando informação técnica, como nós estamos fazendo aqui no guarda-chuva do sistema todo de relações públicas. E claro que uma hora não dá para esgotar, né? Procure outros cursos, outras fontes também, né? Vocês são craques em buscar outras fontes de pesquisa, etc, etc. Tá? Nós temos, depois nós vamos falar um pouquinho, que nós temos aí um curso um pouquinho mais de tempo, tá? Para que vocês se aprofundem. Hoje a abordagem é rápida, é de helicóptero rasante, tá? Mas assim, tem que estudar, tem que ler. Aliás, outra dica prática, doutor Júlio, imprimam a lei, coloque do lado da cabeceira. Quem não leu ainda tem que ler. Quem não, sim, vai ter que ler uma hora. Então, vamos enfrentar, são quase mais ou menos 60 artigos, é uma lei pequenininha, tá? Então, dá para ler assim numa tacada só. Então, tem que imprimir e colocar lá no seu material de trabalho e ler uma vez, duas vezes, grifar, riscar, fazer pergunta, participar de eventos, né? Então, é nesse sentido, né, doutor Júlio? É dessa forma que a gente consegue encontrar insights para ajudar os problemas dos nossos clientes e os problemas das nossas empresas, né, de uma agência, né, de comunicação, no caso nosso de escritórios de advocacia, né, lendo a lei a gente consegue aprender muito mais às vezes do que fazendo um curso, né, porque a lei ela é bem clara, né, Claro. Ela não é uma lei muito difícil, não é muito longa, e ela é de fácil compreensão, mas vou seguir aqui. Tá. Então, eu quero Sim? primeiro agradecer a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos com praticamente 100 pessoas aqui no nosso webinar. E dizer que quando nós pensamos em convidar os doutores para falar desse assunto, nós entendemos que é um assunto importantíssimo para o profissional de comunicação, especialmente para o RP, porque nós estamos falando de reputação, de imagem, né? Então, é o conselho pensando nessa informação fundamental para que a gente cumpra o nosso papel de RP. Muito bom. Pessoal, então por que estudar a lei? Em 4 pontos. Evitar as sanções administrativas, tá? Afastar aí as sanções que nós vamos comentar daqui a pouco. 2, para responder às demandas que surgirão da pessoa física, do titular desses direitos, tá? Então eles vão encaminhar um e-mail, uma notificação extrajudicial, vão telefonar para vocês, falam, e agora, né? O que eu faço, né? Quem irá me socorrer, né? Como diria lá o programa. Então, você tem que entender a lei para enfrentar e evitar um conflito com o titular, que às vezes o titular será um consumidor seu, né? O consumidor da empresa onde você assessora, onde você trabalha. Estar em conformidade, que nós falamos lá, que é uma das metas, né, da integridade do próprio conselho. Então pode ser, pessoal, uma oportunidade ou uma ameaça. Depende o que você faça reagindo ao ambiente externo. Se você não fizer nada, será uma ameaça para o seu trabalho, para a sua empresa, para a sua profissão. Ou pode ser uma oportunidade, pode gerar um diferencial competitivo. Eu tenho certeza, reafirmo, que um profissional, relações públicas, que tenha conhecimento básico ou mínimo da Lei Geral de Proteção de Dados, já estará diante de outros colegas que não se interessaram, tá? Então, nessa linha que o Conherp e o sistema está trazendo informação técnica para que vocês coloquem no seu dia a dia na proteção da sua atividade e do seu cliente também, tá? E poderá utilizar como titular também, tá certo? Bom, sanções administrativas, doutor Júlio. Tudo isso, doutor Júlio, esse monte de sanção administrativa? Essas são somente as sanções administrativas, tá? Isso aqui são as sanções que a autoridade nacional poderá aplicar às empresas que violarem os direitos dos titulares, tá? Inclusive aqui, Cláudio, tem uma pergunta Sim. da Andrea Nakane, né? Que ela pergunta
Como estão os trâmites para a criação da Agência Nacional que irá regular a LGPD? Não é estranho a lei já estar operando e o seu principal agente não estar definido, né? Aí é o seguinte, André, o principal agente da lei, ele está definido, e é o titular de dados. Então, mesmo se o governo não venha a colocar a Agência Nacional de Proteção de Dados em prática, ativa, né? O titular de dados já vai fazer essa lei funcionar. É aquela coisa, essa lei vai pegar ou não vai pegar? Não tem como não pegar, porque o agente fiscalizador principal somos nós, né? Nós que temos o interesse de proteger os nossos dados, sabe? A gente recebe ligação, a gente recebe e-mail, a gente vai exercer, tá? Então, não se preocupe, porque... Permita dar meu exemplo pessoal como titular de dados. Eu recebia 50 e-mail marketings todo dia. Já reclamava, fazia lá o opt-out, ninguém, estavam assim, nem dando bola para esse mortal aqui, né? Aí entrou em vigor a lei, o que eu fiz? Preparei uma notificação e respondo no mesmo e-mail. Peço que elimine meus dados que eu não autorizo. Então, dos 50, que era a média diária, caiu para 1, tá? Então, já estou exercendo, ilustrando, e uma resposta no próprio e-mail, tá? Então, fiz a notificação, fundamentei na eliminação dos dados, então sou um titular que já está exercendo esse direito, como comentou o doutor Júlio, independente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas quero acrescentar o seguinte, tem um decreto de agosto que já estruturou. Na semana passada, a Presidência da República já indicou os 5 membros do Conselho Diretor, já foram aprovados pelo Senado Federal. Então, o Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados já foi nomeado e empossado pelo Senado Federal. Então, de hoje a 90 dias, 6 meses, nós teremos um monte de normas tratando de temas que são tormentosos ainda. Então, já está em funcionamento, ok? O que falta é eles expedirem normas, regulamentos, etc, etc, tá? Então, esse disco mudou. Fiquem atentos agora. Quando você escutar assim, Autoridade Nacional de Proteção de Dados na mídia, levanta a orelhinha que é com você mesmo, enquanto titular ou enquanto RP ou como agência de comunicação, né, Júlio? Sim, bem lembrado, Cláudio. Os titulares lá da Agência Nacional, da Autoridade Nacional foram nomeados, então em breve teremos movimentação e teremos novidades, porque está a cargo desta Agência Nacional definir certas lacunas da lei, né? Definir como serão tratadas certas questões. Por exemplo, a base legado, aquela base de dados que você já vem acumulando já há vários anos, né? Que não foi colhido o consentimento na época, como que isso será tratado? Essa é uma das questões que estão pendentes e que a autoridade nacional irá definir. Pessoal, desculpa, Júlio. Sim, agora a parte ruim, né? São as sanções, né, Cláudio? Quer que eu falo? Pessoal, então vai desde uma advertência, tá? Uma multa simples. Gente, essa multa simples é simples, mas vai doer no bolso, tá? É o próximo slide que nós já vamos falar. Multas diárias também. Olha o 4 que tem a ver com RP, tá? 4, Marilisa, tem a ver com o RP, que é a publicização da infração. Então, deverá levar um vazamento, um incidente de segurança, tem que levar para o titular, tem que levar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é um momento crucial, nós não queremos isso, razão porque nós vamos fazer a política de privacidade, vamos fazer um plano de ação para evitar o 4, tá? Que é dar publicidade, que é assim, pessoal, vazou, e agora, né? Tá? Então, vamos ficar longe, né, Marilisa, desse filme. E, pessoal, olha as outras sanções. Bloquear os dados pessoais. Eliminar os dados pessoais. Imagine você receber uma determinação administrativa dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você, agência de comunicação, determinando a eliminação dos dados pessoais, fecha a porta e vai para casa, né? Porque você não tem mais material de trabalho, o seu petróleo foi embora, né? Pode suspender o funcionamento do banco de dados, suspender o exercício das atividades. Olhe o 9, grifamos aí em laranja para vocês verem, ó. Proibir parcialmente ou totalmente a atividade. Fecha a lojinha e vai para casa. Ok? Eu só estava aqui ouvindo. Isso. Opa. Além disso, né, Júlio? Tem sanções civis e penais. No caso da construtora, a base foi o Código Civil, artigo 186, que gerou
a indenização por dano moral. Então, aqui está ilustrado que nós temos sanções administrativas, sanções civis e sanções penais, tá? Então, se você não fizer, você estará sob risco nesse sentido. Então, é importante mitigar, atuar para que não aconteça, apoiando lá as ações do seu, da empresa que você assessora. Ah, e detalhe, né? Vou acrescentar aqui, Júlio. Você, RP, profissional liberal autônomo, se tem dados pessoais que você trata, você também tem que atender o que diz a lei, tá? Então, não é só a empresa que você assessora. Vamos imaginar você, RP, que tem dados pessoais. Se você assessorar pessoas físicas, por exemplo, ó, são dados pessoais, tá? Então, olha para dentro e para fora, tá? Não esquece desse movimento, né, doutor Júlio? Exatamente. E temos, então, aqui um exemplo, né, entre as sanções está a multa que eles chamam de multa simples, né? A multa simples deles pode chegar a 2% do faturamento da empresa, tá? Então, pode chegar aí até o limite de 50 milhões, né, por infração. Então, vejam que eu não considero essa multa simples de forma alguma, né? Sigo aqui. Doutor Júlio, e o artigo 1011 diz você que é administrador, né, na sua empresa, no seu negócio, você tem que ter o cuidado e a diligência, tá? Então, não dá para dizer, olha, eu administro, mas não administro bem, né? Então, o 1011 vai levar isso para sua mesa também, tá? Então, dê uma olhadinha no Código Civil, combina com o artigo 186, o 927 do Código Civil. E aqui, nós já comentamos, né, doutor Júlio, quem irá zelar, implementar e fiscalizar? Né, teve uma pergunta da colega, exatamente Sim. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por força do artigo 5º, tá bom? Então, já está em funcionamento, começa daqui a pouco a ter uma série de normas, tá? Vamos seguir, doutor Júlio. E detalhe, ó, é importante chamar a atenção o seguinte, ó, olha só o decreto que nós falamos, de agosto de 2020. Olha o item 5 ali, ó, caberá, então, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados receber as petições do titular, ou seja, da pessoa física, caso o controlador, que pode ser sua empresa, pode ser o conselho, pode ser a padaria, pode ser, enfim, tá? Se você não atender a reclamação do titular, qual é o procedimento? Você vai para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o que deve acontecer nos próximos meses e dias? A Autoridade Nacional vai criar o canal para receber as petições, as reclamações dos titulares, tá? Então, fique atento ao inciso 5. Daí porque nós vamos, nas medidas emergenciais, estabelecer o que você deve fazer ontem e agora. E aqui, pessoal, tem também o despacho da Presidência da República. Agora, fresquinho, 15/10, essas são as pessoas que compõem o Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tem 3 militares, ok? Com perfil técnico da área de tecnologia da informação e segurança. Portanto, o que eu espero, qual a minha expectativa? Eu e do Dr. Júlio, resoluções técnicas específicas, então é o pessoal que conhece da matéria, tá? Então não esperem assim, vou aprender para... Não, vai ser normas assim bem técnicas. Doutor Júlio, agora os direitos dos titulares, né? Eu, titular, pessoa física, pessoa natural. Doutor Júlio, quais são os meus direitos? Exatamente. Esses direitos, isso aqui, esse slide são a bênção e o problema também ao mesmo tempo, porque é quando os titulares forem exercer esses direitos é que nasce o risco iminente, né, para todas as empresas, né, não só as empresas de comunicação, mas para todas as empresas, né, quando nós temos o direito de exercer esses direitos aqui. Nós podemos pedir a confirmação da existência de tratamento de dados, tá? O que é confirmar a existência de tratamento? É a simples confirmação se eles possuem dados nossos, se eles efetuaram uma das operações, a coleta, o armazenamento, compartilhamento, qualquer um deles. O outro é ter acesso aos dados, ou seja, não só eu posso saber se eles têm, mas eu posso saber o que eles têm, né? Eu quero ter acesso, eu quero saber exatamente que dado que você tem, que telefone que você tem, um telefone antigo, um endereço antigo, está desatualizado, enfim. E no caso de estar desatualizado, eu posso pedir a correção dos dados, né? Eu posso pedir que esse dado seja anonimizado, né? Alguns dados eles já são anonimizados por natureza, por exemplo, de alguns cookies de sites, né? Eles são dados que alguns deles são desvinculados do usuário, né? Criado um número fictício,
apenas para acompanhamento, né? Mas eu posso pedir também a anonimização, o bloqueio e a eliminação também dos dados, tá? Quando eles não forem necessários para a atividade, né? Eu posso pedir a portabilidade. Sim. Perdão, só para dar um exemplo. Quando eu falei do meu caso do e-mail, que é um caso concreto, eu estou usando o item 6 ali, ó, tá? Pedindo a eliminação, porque eu não autorizei as empresas que me mandam lá. Eu nem perguntei quais são os dados, se eles têm ou não. Eu já fui logo no 6, ó. Quero cair fora desse e-mail aí que eu não gostei, tá? Então você pode combinar aí os direitos também. Eu poderia pedir primeiro a existência ou não. Quais são os dados e 3 eliminar, tá? Poderia fatiar isso aí. E caso eles não respondessem, eu poderia buscar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que está sendo estruturada, mas eu poderia bater lá no Juizado Especial Cível e já manejar uma ação sem advogado, né, contra essa empresa. Só imprimir, como é que eu provo isso? Print da tela, imprime o e-mail e levo lá para o judiciário, ok? E já vou pedir dano moral, que fui importunado, né, que me mandam 90 mil e-mails, etc, 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 em caráter liminar, para o juiz determinar a exclusão do banco de dados. Aí lá nesse momento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou o Judiciário pode perguntar lá para o controlador, mas como é que você protege os dados desse consumidor e dos demais, tá? Então vai atrair um imã para acertar o sistema todo da empresa. Olha só, até o Ministério Público pode ser acionado também. Ok? Estou falando, é claro que nós estamos no início dessa caminhada da lei, mas estou apontando os caminhos que o titular pode manejar. Então, se você conhece o caminho que o titular pode percorrer, você como consultor, como responsável por algumas áreas, como RP, como agência de comunicação, antecipa o movimento, né? Até porque se você cuida da marca, não faz sentido ter um bando de consumidor te processando, né? Assim, seria contrassenso ao trabalho do RP ou da agência de comunicação, não é isso? Ô, Júlio, tem uma pergunta aqui, não sei se você viu aí, ó. Eu não sei se eu falo. Ó, vou deixar na dúvida logo. Como trabalhar LGPD em comércio online quando dependente de outros serviços, como Google Analytics e outros? É o momento? Não sei se eu adiantei muito. Ah, sim, eu acho que isso tem tudo a ver com comunicação, né? Porque, como a gente já havia conversado antes, o profissional da comunicação, ele também auxilia em algumas questões de vendas, né? De criação de sites, criação de landing pages, de campanhas para funil de vendas, né? Então, para esse tipo de atividade, é muito comum o uso de ferramentas como o Google Analytics, né? E usar o Google Analytics não é proibido, tá? É bom que isso fique claro. Ele só precisa ser feito da forma que é legalizada, né? Por exemplo, tá? Os termos de uso do Google já exigem que, se você usar o Google Analytics, você deve colocar na política de privacidade do seu site ou da sua página, da sua landing page, você deve colocar lá que você usa o Google Analytics e que o Google Analytics faz a captura de determinados dados, né? E que ele envia esses dados para tal lugar e esses dados são coletados para as finalidades tais, tais e tais. Isso tem lá no site do Google Analytics, tá? Você pode colocar. Então, você deve informar ao seu usuário do site, né? O seu lead, né? Que chega na sua landing page, você deve informá-lo que você está capturando dados, embora anonimizados, você está capturando alguns dados de comportamento dele, né? Da onde ele clica, né? Da onde ele veio, quanto tempo que a sessão demora, né? Lá no site do Google Analytics tem tudo certinho a forma que você deve colocar na sua política de privacidade, que você deve disponibilizar de forma facilitada para o seu usuário, para que ele tenha ciência do que está acontecendo, sabe? As coisas não podem acontecer sem ele saber. Não é que está proibido capturar o comportamento do usuário. Ele pode ser feito, mas o usuário ele tem que estar ciente de como os dados dele estão sendo tratados. Muito bom. Segue lá, doutor Júlio. Então, tá, a portabilidade é um ato triplo ali, né? Porque constitui em uma
em uma autorização para que outra empresa acesse os seus dados, né? Uma transferência e uma eliminação do fornecedor antigo, né? Então, os dados vão sair de um fornecedor e vão passar para outro, tá? Então, você tem o direito de pedir isso também. A eliminação dos dados que o Cláudio informou, a informação para quais entidades públicas ou privadas o dado foi compartilhado, então você tem direito de saber, né? E também você tem o direito de, se você deu o consentimento para aquela coleta e para aquele tratamento, você pode pedir a revogação desse consentimento, tá? Você pode voltar atrás e falar assim, olha, eu não quero mais receber o e-mail, eu consenti antes, mas agora eu não quero mais, tá? Então é isso. Muito bom. Então vamos seguindo. Segue lá. Quer que eu fale isso para você tomar Pode aguinha? seguir. Pode Pessoal, seguir. então quando nós falamos estar em conformidade, é o compliance, no caso compliance digital, compliance LGPD, tá? E nós temos já assessorado clientes, empresas, que o cliente dele está pedindo, tá? Então, o caso de um escritório de contabilidade, que o cliente dele, uma empresa, foi lá falar com o empresário contábil, você está em conformidade com o LGPD? Porque você está tratando dados pessoais dos meus empregados, tá? Então, o seu cliente pode, daqui a pouco, solicitar, perguntar isso e exigir ou solicitar um aditivo contratual, que os dados que transitam na sua mesa estão protegidos e que você conhece a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como eu disse, passa a ser exigência do cliente. Se você tem transações com o exterior, aí mais ainda, né? Por conta da GDPR e a lei americana também. E investidor não vai querer aplicar recursos numa empresa que não está adequada e pode ter aquela multa lá de até 50 milhões de reais por infração, tá? Então tem uma questão equacionista também com o próprio investidor e também, por que não, né? Com o próprio empresário, o sócio, o acionista da empresa, né? Ok? Então tem que ficar atento nesse olhar aí. Pessoal, então todas aquelas questões, né, doutor Júlio? Eu não tenho uma gestão de contrato, onde eu armazeno na nuvem, fora da nuvem, quem que mexe lá no meu servidor, eu preciso ter uma gestão eficaz de contratos e formalizar os aditivos corretamente. Aquele seu fornecedor, né, doutor Júlio, de banco de dados para as agências de comunicação, será que esses dados têm origem regular? Então, é importante você, de agência de comunicação, que utiliza, né, os dados massivamente, tem que sentar com o seu fornecedor lá de banco de dados e falar, opa, esses dados são regulares, da onde são capturados, tem anuência ou não tem anuência? É uma questão complicadíssima para o pessoal que trata desse assunto, tá? Nós temos clientes nessa área, então são coisas assim assustadoras que nós falamos, olha, a lei não vai permitir esse tipo de atuação, então vai ter que inventar e reinventar para permanecer no negócio, tá? Essa inexistência de política de privacidade, o que nós temos visto? Copiar, colar, e o pessoal que desenvolve o site acaba fazendo por conta, sem conhecimento jurídico, sem conhecimento da operação, então algo muito perigoso. Política de segurança da informação também, que compõe o mix aí de proteção, uso de senha comunitária, né? Todo mundo usa aquela senha, e o pessoal da comunicação, às vezes a campanha tem prazo, né? A maioria tem prazo, acaba atravessando a noite lá trabalhando. Então, vai um dormir, o outro fica. Usa aquela senha padrão. Pessoal, tem que mudar isso aí, né, doutor Júlio? Senha para cada um tem sua senha, porque o operador responde também, tá? Ok? O operador responde solidariamente, se não acatar as normas do controlador, que seria a pessoa jurídica da agência nesse sentido. Uso de pendrive, como é que anda backup? Eu posso usar celular, eu posso usar o WhatsApp particular, rede desprotegida, onde todo mundo acessa, uso de e-mail gratuito sem ter lido os termos de uso dos e-mails gratuitos, dados sensíveis transitando em e-mail sem proteção nenhuma, em plataformas inadequadas, coleta de dados em forma indiscriminada. Então, todos esses pontos fracos, você tem que eliminar ou minimizar. Transformar esses pontos fracos para quando o seu cliente perguntar, né, vai dizer assim, não, aqui nós estamos em conformidade, está aqui a política de privacidade, está aqui a política de segurança, está aqui os termos de uso, tranquilo, você está conosco, seus dados são protegidos. Lembrando que atrás de uma pessoa jurídica, você tem as pessoas físicas, não é assim? Tá? Então, que assinam lá a papelada, a documentação também. Então, tem que fazer toda essa construção, né, doutor Júlio? Senão, será uma ameaça, uma oportunidade. Vamos seguir, doutor Júlio?
por favor. Vamos. Opa, estamos seguindo sim. Vamos lá. Eu gostaria de fazer a pergunta aqui do Kelvin Cunha Sotero. Ele diz o seguinte: a lei assegura os dados, mas ela define algum padrão para as organizações seguirem ou fica aberto aos profissionais de comunicação desenvolver planos para assegurar o cumprimento da lei? Cada empresa, ela trata dados de uma determinada maneira, tá? Então, uma questão muito importante aí, já vamos passar aqui para uma dica prática, tá? O primeiro passo, né, para você buscar aí a regularidade com a LGPD, primeira coisa, você precisa saber o que você tem de dados pessoais na empresa, tá? Isso é o que a gente chama de o data mapping, né? É o mapeamento, é o inventariamento dos dados. Você precisa fazer um inventário dos dados e também você precisa fazer mapear o processo de tratamento de dados. Esse processo, geralmente, ele existe e ele é invisível, né? Porque as agências, elas estão preocupadas em entregar, né? Em fazer, né? E concluir o trabalho, e aí existe uma sequência de condutas que vão, né, resultar lá na entrega final para o cliente. Mas o tratamento de dados, ele fica invisível ali. Então, o primeiro passo é mapear isso, tá? Mapear este processo. Tá? Quando que acontece a coleta? Como ela acontece a coleta? Estou informando adequadamente o titular da finalidade dessa coleta? Aí, depois de coletado, vamos supor um exemplo aqui de uma landing page, né? Esse dado está sendo transmitido para quem? Né? E isso está sendo armazenado onde? É um armazenamento no exterior ou não? Né? Em que serviço? Numa conta que é vinculada a um colaborador ou realmente é uma conta vinculada à empresa? Então, você precisa mapear. Na verdade, o processo de tratamento de dados, ele já existe na empresa e vocês podem auxiliar aí a mapeá-lo, tá? Então, não necessariamente a lei define como que cada passo deve ser realizado. A lei não define isso. Tá? A lei só define o que não pode ser feito, tá? Muito bom, perfeito. Pessoal, aí vamos comentar rapidamente, né? Nós estamos aqui cuidando do horário, porque esse tema é denso, exige uma série de olhares, mas aqui nós temos caso concreto. Deixamos o hiperlink aí embaixo, quem quiser depois estudar o caso, é só clicar no material que será disponibilizado. Então tem um caso aqui de uma ação civil, e vejam bem, esses casos antes da entrada em vigor da lei, tá? Então tem uma ação civil pública contra uma multinacional de tecnologia, contra um banco que inseriu uma cláusula abusiva, dizendo assim, nós vamos compartilhar os seus dados e ponto, né? Não pode, o judiciário considerou abusivo. E 3, a ação da construtora que compartilhou dados. Observem que os 3 casos referem-se a compartilhamento de dados. Então, chama a atenção nesse aspecto, Marilisa e colegas, para que você fique atento, como o Dr. Júlio diz, tem que fazer o mapeamento dos dados, a gestão de processos e mitigar esses riscos. E aqui aproveito para ler aqui, ó, British Airways recebeu uma multa de 26 milhões de dólares porque não cuidou dos dados de 400 mil clientes. Foi a maior multa aplicada na comunidade europeia e ela ficou 2 meses sem detectar o ataque cibernético. Ó. Saiu agora a notícia 16 de outubro, nem deu tempo de colocar aí, é uma multinha de 26 milhões de dólares, tá? Por conta de faltou segurança da informação, tá certo? Tá? Então, opa, doutor Júlio, chegamos aí no bloco 3. E agora, Cláudio? A problemática já entendi. Como é que eu vou resolver esse assunto, né? O que fazer? Nós já adiantamos um pouquinho os passos, né? Agora nós vamos organizar um pouquinho, né, essa bagunça e dizer agora quais são os passos que você deveria percorrer para garantir a conformidade. Vamos lá, doutor Júlio. O tempo é contra nós. Vamos correr aqui. Tem bastante coisa para a gente falar. Então, vocês precisam cuidar primeiramente aí da coleta dos dados, né? Vocês irão mapear as formas de coleta. A gente colocou algumas aqui, né, que são mais comuns, os formulários em papel, formulários online, né? O newsletter, vocês também recebem
nos casos das agências currículos, né? Então, vocês têm vários canais de entrada de dados pessoais e que vocês precisam mapeá-los, tá? Isso já faz parte aí do data mapping também, tá? Ô, Júlio, perdão, deixa eu aproveitar. A metodologia que nós propomos está dividida em 2 etapas. Etapa 1, diagnóstico. Levantamento. Então, nós estamos nessa etapa aqui, tá? Levantamento das formas de coleta, onde eles estão armazenados, quais são os dados pessoais. Então, o verbo é levantar, levantamento de informações. O 2 é implementar um plano de ação que tem uma série de medidas, tá? Então, essa é a parte do que fazer. Estamos aqui, você identificando, fotografando onde os dados estão, por que estão, etc, 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 tá? Só para clarear um pouco aí essa visão macro, tá? Exatamente, Isso. é onde armazena, né, Júlio? Isso, e aí no mapeamento de dados, vocês irão buscar identificar todas as características da informação que vocês armazenam, né? Como foi feita a coleta, qual é o dado, se é um nome, se é um CPF, se é um RG, né? Se é um endereço, se é um e-mail, enfim. Aonde ele é armazenado, por quanto tempo ele é armazenado e qual que é a finalidade, tá? É muito importante no mapeamento de dados, vocês identificarem o mais precisamente possível a finalidade, porque essa finalidade ela não pode ser desviada. E é a finalidade também que pode, às vezes, até justificar o tratamento de dados de uma forma que até dispense o consentimento. Tem certas justificativas legais, né, que dependendo da finalidade, você não precisa pedir o consentimento, tá? No caso da questão do nosso colega lá, um contrato, o cumprimento de um contrato, por exemplo, né, já justifica você armazenar a coleta, o armazenamento, né, então você não precisa do consentimento, nesse caso. E, então, Doutor você Júlio, precisa... Nesse ponto, a Patrícia Clupel faz a seguinte pergunta, tá? E no caso de ferramentas que passam um mailing de jornalistas para que as empresas de RP divulguem pautas sobre seus clientes, quando a minha empresa adquire esse mailing, ela automaticamente tem autorização dos titulares dos dados ou é necessário contatar os titulares para confirmar o cadastro no mailing da minha empresa? É muito interessante essa pergunta. O fornecedor do mailing, ele tem que explicar isso, tá? Seria interessante ela perguntar ao fornecedor do mailing se ele como que foi realizada essa coleta, né? E se o jornalista está ciente que essa coleta foi realizada para esta finalidade, sabe? Olha, eu faço, né? Isso acontece, isso é permitido, né? Olha, eu quero incluir o seu contato aqui na minha lista que eu divulgo para, né, para as assessorias de imprensa das empresas, isso é lícito. E se o jornalista concorda com esta finalidade, então não tem problema, tá? O problema é se essa lista foi coletada de uma outra forma, né? Às vezes com varreduras, né? E às vezes o jornalista pode ter um estilo que não é, né, o de divulgar o contato dele, às vezes a vertente do jornalismo dele é outra, né? Então, tem que ter cuidado. E se a informação não é precisa do fornecedor, sempre quando for realizar o contato, confirmar, né, pedir novamente um consentimento, falar assim, olha, eu posso ter vocês aqui, posso manter, né, o contato do senhor e tudo mais. É uma boa prática, é uma prática que vai virar assim, o nosso feijão com arroz aí, sabe, do dia a dia. A gente sempre vai pedir isso. E nos locais que nós frequentaremos, os serviços que nós iremos adquirir, essa pergunta ela vai fazer parte do nosso dia a dia, sabe? Então não vai ter, não, porque às vezes a gente acha que fazer essa pergunta pode levar a uma reflexão que pode levar a pessoa a dizer que não, né? Eu acho que não vai ser assim, tá? Muito bem. Segue então, doutor Júlio. E tem que revisar os contratos, né, dos serviços da nuvem, se eles estão adequados à LGPD ou não. Então tem toda essa parte de revisão. E aí, uma Isso. lista... Oh, perdão, Júlio.
Lembrando aquele armário de aço lá com dados pessoais também, tá? A lei abarca, não é só digital, não. Então, daqui igual para tá aqui, frente, a formulários partir de de hoje, de amanhã, vamos revirar os armários lá, né? Para dar uma limpada nesses armários aí, que quanto maior a quantidade de dados, maior é o risco, né? Segue lá, doutor Júlio. Então, ó, vamos seguir aqui com o mapeamento, tá? Então, Tá. vocês irão identificar se ele é armazenado, aonde ele é armazenado, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Armário de aço, nuvem, e-mail, celular, pendrive, tudo isso vocês têm que buscar mapear. E Aí, bancos de Júlio, dados existentes, né? Isso aí é uma questão importante. Pode seguir, Cláudio. às vezes, assim, nas consultorias, nossa, né, Júlio? Não, eu só tenho um banco de dados, é umzinho só, né? Aqui, nós é simples, né? Aí você começa a mapear, aparece cada coisa assim que o povo já tinha esquecido, tá? Então, tem que fazer uma reunião, é um grupo multidisciplinar e com várias áreas, e aí você acaba descobrindo aquele armário escondido, né? Alguém que tem uma planilhinha lá que ele criou, né? É o tal do ERP, Excel rodando em paralelo, né? O pessoal adora criar o seu banquinho de dados lá no Excel, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Cuidado especial, banco de dados pessoas físicas, é claro, que é o foco da lei geral. Clientes, tá? Que isso tem uma forte vinculação com o pessoal que atua com agência de comunicação, né? Os consumidores, etc. Empregados também é uma área bem sensível, tem que tomar muito cuidado na parte de seleção e recrutamento. Prestadores de serviços podem ser pessoa física também, tá? Os próprios conselheiros, diretores, enfim. E na parte verdinha, seria para as organizações da sociedade civil, né? O chamado terceiro setor, né? Você pode assessorar uma associação, uma fundação. Então, aí você tem outros atores também que tem bancos de dados que nós não lembramos às vezes, tá? Mas, enfim, na essência é o seguinte, diagnóstico, levantamento. A partir daí você cria o plano de ação, né? Segue aí, Júlio, por favor. Vamos lá, a gente vai ter que acelerar um pouquinho, que eu estou vendo aqui que já é 6h20. 6h24. Tá Vamos lá. acelerado. Agora aí, pessoal, áreas que serão afetadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. É claro que tem que olhar o organograma da empresa, da agência de comunicação, do conselho, enfim, tem que olhar o organograma e falar, caramba, aqui tem dados pessoais ou não. Então, essa lente, esse filtro, por exemplo, área de vendas, sem dúvida, né? Que tem a ver com agência de comunicação. Você pode ter uma área na empresa que tem voluntariado empresarial, né? Que às vezes a gente esquece, são dados pessoais. RHDP já falamos, uma enfermaria, né? Que dá atendimento lá aos empregados, enfim, são dados dedicados à saúde. A secretaria, recepção, né? Aquele envelope lá que transita com o office boy, com dados sensíveis, será que está lacrado? Será que pode? Como é que é isso? Às vezes nós esquecemos disso. Aí todo mundo no café está olhando lá o envelope com dados pessoais, né? Olha só que situação, né? A parte da tecnologia da informação, nós já falamos aí, a segurança que tem que ter. Pessoal, e aqui a área do RP da agência, é comunicação e marketing, não tem como, né? Tá? Então precisa mapear os processos, etc, etc. A área de arquivo, enfim. Uma área que... A área de marketing é uma das mais sensíveis mesmo, né? Perfeito. Segue lá, Júlio. Pessoal, e aqui um esboço, né? Assim, uma espécie de organograma aqui que nós encontramos aleatoriamente, mas normalmente as agências de comunicação, as tradicionais, possuem essas áreas, área administrativa, de atendimento, planejamento, área de pesquisa, requererá uma atenção especial, nós temos cliente nessa área, aí tem que fazer uma reunião específica para levantar as ferramentas, como é que é feito, qual é a base de dados, são bases de dados públicas, que compilam dados e criam uma base particular, enfim, aí é bem específica essa área de pesquisa, mas aqui eu posso dizer o seguinte, para a agência de comunicação, o que o pessoal chama de administrativo, tem gestão de recursos humanos. Então, é uma área, conforme o slide anterior, que nós temos que cuidar. A área de atendimento é responsável pela captura de novos clientes, tá? Então, isso envolve contatos com pessoas físicas também. Outra área, a área de tráfego, cuida de processos internos. Nós falamos aqui de gestão de processos, tá? Então, tem que colaborar nesse sentido também. A área de planejamento faz lá o brainstorm, né? Então, essa área, acredito que não tem um impacto direto. Mas a área de pesquisa, que coleta informações massivamente, essa área, reunião específica para implantação, né? Eles têm umas ferramentas lá fantásticas, tem que rever esse assunto. A área de criação também capta imagens, lembrando que imagens são dados pessoais também, tá? A área de redação, a linguagem adequada, aí pode colaborar.
para ajudar a construir a política ou não, aí depende do lado que você está. Área de mídias também, tem rede de contato, né, que são pessoas físicas, eventualmente, e a produção audiovisual tem terceirizados produzindo os audiovisuais, então tem que fazer a gestão de contratos e verificar essas pessoas físicas nesse sentido, tá? Lembrando que as agências estão em atuação desde 1786, né? William Taylor, tá? E depois nós tivemos lá o Palmer, né, nos Estados Unidos, então tem bastante experiência, é vanguarda, é linha de frente, agora tem que adquirir a lente da LGPD, tá? Então todo o processo, todo o projeto novo tem que olhar e falar, peraí, qual o impacto disso em dados pessoais? Essa é a dica prática, né, doutor Júlio? Isso, um alerta aqui para a área de criação também, que equivocadamente a gente acredita que não trata dados pessoais, porque está fazendo um layout, está, né, criando uma página, mas geralmente são os profissionais de criação, os web designers, que decidem qual cookie, né, que vai ser incorporado ali, quais são os dispositivos ali tecnológicos que vão rodar por baixo, né, da página. Então, é bem interessante aí, muito importante acompanhar também o trabalho desse profissional. Gestão dos cookies, né? Isso é muito importante. Aliás, com a tecnologia, né, o que acontece? As agências estão, a tal do full service, etc. Então, conforme o seu tipo de agência, se é a prestação de serviços completa ou não, ou se for in-house, enfim, conforme também o seu negócio, aspas, você vai ter que adaptar em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um ponto muito importante para as agências e para o RP, o banco de dados anterior, né, Júlio? Você quer comentar esse, por favor? Isso, essa é uma das questões que será regulamentada mais detalhadamente aí pela autoridade nacional, né? Mas porque geralmente as empresas, e é um ativo dos mais importantes, né? É a base de dado anterior, a base de dado legado, né? Porque é o acúmulo, né, de todos os anos de trabalho, todo o esforço da empresa, né, em conseguir os seus contatos, a sua carteira, né, de clientes. Então, por isso que se chama inventário de dados mesmo, tá? Porque é um patrimônio, né? E vocês têm que enxergar isso. Vocês têm esse patrimônio. Então, é muito importante cuidar dessa base de dados que vem e tentar regularizá-la, né? Na medida que vocês forem acionando aí essa base de dados daqui para frente, né? Gradualmente, pouco a pouco, e regularizando, até realmente chegar a uma regulamentação definitiva de como esse procedimento poderá ser feito. Mas, se você estiver protegendo, né, e cuidando que a finalidade não seja desviada, a finalidade pela qual aquela informação está na sua base de dados, você já tem aí um bom começo e já tem uma segurança para continuar trabalhando. Lembrando, reforçando, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não expediu norma em relação a isso. Diz que ela fará adequação progressiva ou não, tá? Então, você não precisa esperar, já pode investigar, já pode ir tratando ela, mas com certeza teremos normas que clareará um pouco esse assunto, tá bom? A Silvia Cerejo tem uma pergunta, ela fala o seguinte, a lei fala que o operador tem que ser nomeado, no caso, funcionário da empresa terceirizada que trata os dados, mas não diz como é feita esta nomeação, se é algo interno ou se tem algum caminho formal. É exatamente essa última hipótese, é um caminho formal, ele é nomeado e se recomenda que isso seja feito por escrito em um contrato, tá? Um contrato que estabeleça as obrigações do operador, né? As obrigações desse fornecedor com relação à proteção de dados pessoais e que ele siga a política de privacidade do controlador, né? Que é do contratante. Por isso que é importante você ter uma política de privacidade, porque você irá exigir o cumprimento dela dos seus fornecedores, tá? E essa relação, ela é muito importante que ela seja documentada, que esse contrato seja
se ele já esteja em vigência, ele seja revisto, né? Para que fique bem claro as responsabilidades de cada um, porque o operador, qualquer erro do operador, a responsabilidade é do controlador. Então, qualquer erro do fornecedor, a responsabilidade é do contratante. Então, é muito importante fiscalizar o trabalho do operador e vocês, como agências de comunicação, vocês perceberão nos próximos meses um aumento do grau de exigência de seus clientes com relação à prestação de serviços quando vocês fizerem alguma parte do tratamento de dados, seja ela a coleta, né? Vamos supor que vocês estejam comandando aí uma campanha, né, de marketing para um produto do seu cliente, vocês estarão auxiliando eles, então, na coleta dos dados, né, no armazenamento, na transferência para eles, né? Então, isso tudo tem que estar bem estabelecido no contrato para saber aonde que a responsabilidade de um acaba e começa a do outro, tá? Júlio, eu não sei se eu entendi a pergunta, porque aí fala em operador, mas da leitura eu estou entendendo que é o encarregado de proteção de dados, tá? Mas isso nós vamos falar à frente, a sim. nomeação do encarregado. Não ficou um pouco claro, mas depois nós vamos porque falar... é por causa da palavra nomeação, né? Então, ficou... Mas enfim, segue lá, Júlio, por favor. Então vamos seguindo que... Que é exatamente aqui, ó, isso. já vamos falar agora. Chegou, tá vendo? Coincidência. Então, encarregado de proteção. Você tem de um lado o controlador, né, que pode ser o seu cliente, e você atuando como operador em cima dos dados pessoais dele, né, por delegação, ou a própria agência pode ser o controlador em relação aos seus empregados, tá? Então, conforme a relação jurídica, você ocupa um papel ou não. E agora nós temos o encarregado de proteção de dados, que será o canal de comunicação, como o doutor Júlio falou, entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares, as pessoas físicas, tá? Quem tem que indicar, nomear, é o controlador, tá? Então, pode ser uma pessoa física, o encarregado pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser de dentro da organização ou de fora, tá? Você escolhe. E essas regras, do contrato, se for alguém de fora, você vai estabelecer quais são as atribuições. É um contrato de prestação de serviço, tá? Ou se for um funcionário, você vai ter que revisar o job dele lá, né? A descrição de atribuições também, tá? Ok? Então, pode ser uma oportunidade para o mercado de trabalho por relações públicas, tá? Acho que tem uma carinha muito forte, né, Júlio? Porque... agora, a lei poderá dispensar a obrigatoriedade dele para pequenos volumes, etc, etc. Depende da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Mas, na dúvida, dá uma olhadinha na sua operação e fala, não, é melhor eu ter um do que não ter, tá? Ok? Então, uma oportunidade, o papel das relações públicas, acho que tem um protagonismo aí. Qual é o perfil desse profissional? Tem que saber lidar com o público, né? Relações públicas, exatamente esse profissional, tá? Tem uma aderência aí muito grande. Eu acho que tem aqui um nicho gigante, Marilisa, que pode ser, senão outros profissionais vão abarcar, e nós temos aí quantas empresas, né, que vão precisar desse profissional. Esse será o canal de comunicação, tá? Agora, no início, para esquentar, ele pode ter uma assessoria, ou não, né, até para poder responder. A lei não fala num prazo, nós recomendamos no máximo 15 dias responder lá o titular, se puder antes, tá? Mas tem que responder adequadamente, senão você gera prova contra você, né? Dá uma olhadinha no caso da construtora lá, vocês vão ver o que eu estou falando, tá? Aí então, é muito importante o acompanhamento de um profissional de relações públicas nessa resposta, né? Eu sempre indico que um encarregado de proteção de dados deve ter um pouco de um perfil de atendimento, né? Porque ele vai auxiliar na comunicação, né? Ele vai receber uma reclamação, às vezes, de um titular, e isso vai ser muito mais frequente do que, às vezes, uma requisição da autoridade nacional. Então, aí a gente vê que será predominante, então, essa característica, né, de atendimento, né? E a lei fala, está escrito na lei, é um canal de comunicação, está escrita a palavra comunicação ali. Então, isso é domínio de vocês, tá? Vocês não podem deixar isso cair. Assim, é claro que vai haver, né? Sempre vai haver essa competição, mas não deixar isso cair em mão de advogado,
não deixar isso cair em nome de TI, né? Porque tem, né? Esse profissional, o encarregado, ele é misto, ele é híbrido, tá? Ele tem ele precisa desse cuidado na comunicação, mas ele também precisa conhecer um pouco da lei, né? Conhecer, ter um trânsito dentro dos diversos departamentos da empresa, né? Porque, do ponto de vista prático, o que vai acontecer? A empresa vai receber um e-mail requisitando acesso aos dados pessoais, eventualmente uma exclusão. Aí, o encarregado tem que fazer? Ele tem que atender esse e-mail. Então, ele vai buscar dentro da empresa, Difícil. Não sei dizer. Ele está... Está reclamando, encarregado. Perdão. Ele vai buscar essa informação nos diversos departamentos da empresa, né? Então, por isso que ele precisa ter esse trânsito. Fala assim, olha, eu tenho uma requisição aqui de fulano de tal, ele está pedindo para saber o que a gente tem aqui de dados dele. Se vocês fizeram o mapeamento de dados, essa informação você consegue muito rápido, porque aí o encarregado vai abrir esse mapa e vai falar, olha, os dados dele pode estar com o marketing, pode estar no RH, pode estar em tal lugar. Eu já sei por quanto tempo eu armazeno, eu já sei como foi feita a coleta, se foi feita com consentimento ou não. Então, já fica mais fácil. Mas, eventualmente, se a pessoa pedir, eu quero excluir esse dado, então, o encarregado irá comunicar aos departamentos, vai dizer, olha, a gente precisa excluir. E no mapa também, inclusive, vai estar escrito se essa informação ela pode ser excluída ou não, porque tem informações que nem devem ser excluídas. E só depois do mapeamento que você vai poder saber quais dados você pode atender o pedido de exclusão e quais dados você não pode, tá? Pessoal, e quem se interessar pelas atividades do encarregado, nessa provocação que nós estamos fazendo aqui, dá uma olhadinha no artigo 41, parágrafo 2º, fala das atividades do encarregado de proteção de dados, tá? Que o Dr. Júlio comentou rapidamente aqui. Júlio, vamos seguir, né? Estamos aqui. Vamos seguir. Medidas urgentes, ó. Olha assim, o que eu tenho que fazer agora? Criar um e-mail exclusivo, privacidade, nome da agência.com.br, privacidade, @conherp, enfim, tá? Pode ser LGPD, pode proteção de dados, então, e nomear alguém, né, provisoriamente para receber, para ficar de olho nesse e-mail, tá? E nós recomendamos que replica para o plano B também, né? Porque às vezes a pessoa está de férias, etc. Então, e só um responde, depende do que vier lá, você conta com a operação assistida ou não, tá? Ok? Porque pode chegar coisa lá que você fala, nossa, é hora do vixe, né? Aí prestigiando o pessoal aí, é a hora do vixe, tem que tomar cuidado. Então, criar um e-mail, 2, indicar uma pessoa com plano B, refletir sobre a operação assistida e começar a revisar ontem a política de privacidade, tá? Essas são as dicas práticas que nós deixamos. Isso aqui é tarefa de casa, lição de casa, tá? Isso aqui vocês precisam chegar amanhã e falar, olha, eu preciso de um e-mail só para isso, eu preciso saber como que eu vou fazer, eu preciso saber que dados que eu tenho, tá? Isso aqui é para colocar na prática. Beleza. Pessoal, aí quais são um dos direitos do titular? Na verdade, esse é o roteiro para fazer a política de privacidade, tá? O que nós temos visto? Copiar, colar, o pessoal descolou totalmente desse artigo 9º. Então, tem que dizer a finalidade do tratamento, o doutor Júlio reforçou bastante esse aspecto, quanto tempo durará o tratamento, tem que identificar o controlador, né? Identificar o contato, que seria o encarregado, que é o inciso 4, se compartilhará os dados, as responsabilidades do agente, e lá você informa os direitos do titular. Lembra que nós mostramos lá os direitos do titular? Então é assim que constrói a política de privacidade. E o copiar-colar não tem nada disso, né? Ou quando tem, aplica-se a outra empresa, tá? Ok? E aqui tem a receita do bolo, né? O roteiro. Pode seguir, Júlio. Pode seguir. Aí tem que dizer o que tem que constar, tá bom? Mas a base é o artigo 9º. Segue, Júlio, por favor. Aí tem que apresentar a organização, que está de acordo com a LGPD e outras leis, tá? Quem mais? Pode seguir, Júlio.
Quais são os dados que são tratados? Nós falamos bastante disso. Ó. Qual a finalidade do tratamento? Se eu compartilho, quais são os direitos? Como pode exercer os direitos? Né? Que mais que tem? Esses elementos vocês vão encontrar em várias políticas de privacidade às quais vocês já aderiram. Tá? Ele tem esses segmentos. Isso. Então, confere agora, a partir de hoje, imprime lá, dá uma olhadinha na política e compara, né? Para ver se ela está adequada ou não. Vocês podem se tornar auditores de política de privacidade, né? Tá certo, né, Júlio? Como são mantidos os dados, a questão do cookie, ó, isso aí vai precisar do pessoal de tecnologia, junto com a visão jurídica de alguém que conhece da gestão dos cookies. Tem que revisar permanentemente isso e pode optar por receber ou não receber. Então, numa passagem muito rápida, nós optamos em manter esse roteiro para você calibrar o que tem que fazer, né? O que eu tenho que fazer? Está aqui um roteiro para você não ficar perdido lá no mundo esotérico, né? Então, essa é a parte do aterramento, né? Do helicóptero aterrando. Pode seguir, Júlio. Não se preocupem que essa apresentação ela será disponibilizada aqui daqui a pouco aí para vocês, tá? Agora, quem se animou bastante com a política de privacidade, aí tem a receita, o roteiro para implementar a LGPD, tá? Ok? Não vai dar para falar tudo, mas a fase 1 é o diagnóstico, levantamento. E a fase 2 são ações para implementar. Aí tem cada item desse, revisar os documentos, código de conduta, contrato de trabalho, termo de adesão, se tiver voluntário, política de segurança. Então, cada item desse vai exigir um trabalho, vai exigir horas, né? Para você levantar os documentos e começar a aprimorá-los em relação ao LGPD. Guardar os dados, adotar medidas de segurança, questão de senha, etc, etc, etc. Tá? Não vai dar para abordar item a item, mas nós optamos em deixar esse modelo, né, doutor Júlio? Tá? Sim, é importante vocês saberem o caminho, tá? Vocês podem aplicar na prática aí as informações que a gente está passando. A gente poderia explicar mais detalhadamente, mas o tempo realmente está contra nós. Vamos lá. E o que é essencial, então, doutor Júlio? Né? O que tem que fazer para ganhar essa cultura, para ter essa cultura organizacional da privacidade e da proteção? Um dos maiores obstáculos que vocês vão encontrar na prática é realmente conseguir quebrar esse paradigma, né? Porque sempre os colaboradores vão dizer assim, mas nunca precisou disso, né? Sempre foi de tal jeito, né? Então, o esforço vai ser um pouco maior. Não só é uma reflexão interna, é necessária a sensibilização, né, da alta administração, da sua agência, da sua empresa, mas vocês despenderão um esforço bem grande aí para reverter, né, conseguir superar esse paradigma e implantar essa nova cultura. Por isso que é importante estabelecer a política de privacidade, né, e aí disseminar essa cultura dentro da empresa através de treinamentos e atualizações contínuas, né? Nós já fomos acionados para falar sobre a LGPD para os colaboradores, para os funcionários, tá? Para eles tomarem contato numa outra abordagem com o mesmo tema para que eles tenham ciência e consciência disso, tá certo? Tá? Vamos lá, bloco. Doutor Cláudio. Doutor Cláudio e doutor Júlio, o nosso tempo, ele já estourou, né? Eu queria saber se a gente poderia, de repente, propor aqui um segundo momento. A gente, inclusive, tem perguntas de pessoas que trabalham com recursos públicos e precisa ter aí os dados dos beneficiários, como é que se trata esses dados. Então, eu acho que é muito rica essa nossa discussão, e eu faria uma sugestão de quem está participando hoje do nosso encontro, né, receber aí um e-mail, autorizando que a gente mande um e-mail para vocês, perguntando se vocês gostariam de continuar com esse tema, de repente uma sugestão de data, de tempo, ou se vocês já gostariam de mandar previamente as suas perguntas, por causa do tempo, né, de vocês, e para que a gente não fique estendendo muito. A gente sabe que tem pessoas que vão dar aula, vi vários professores aqui, vários alunos, né, para que a gente tenha essa continuidade. O que vocês acham? Da nossa parte, tranquilo, né? Nós, assim, essa parte da lei, os conceitos nós apresentamos,
Agora é só mostrar na lei todos esses conceitos que nós colocamos, né? Então, Basicamente a gente falou, daqui para frente já foi explicado ao longo da apresentação. Se houver tempo, eu acho que seria de muito valor responder algumas poucas perguntas, não sei se há tempo ainda, mas se não puder, eu estou vendo aqui que o pessoal está aderindo e tem interesse, né, de estender de um outro encontro, talvez, organizar Pode um ser. outro encontro, né, para a gente poder atacar algum ponto específico aí que ficou. Ninguém foi contra aqui no chat. Tô vendo aqui. Ó, esse material, nós vamos disponibilizar para vocês esses slides, tá? O que nós estamos conversando, o nosso vídeo, né, também ficará disponível depois no nosso site, tá? E aí os doutores Cláudio e Júlio voltam para a gente tirar mais dúvidas, e a importância que nós, inclusive, discutimos hoje mais cedo, e os próprios doutores chegaram a essa conclusão, é que existe um mercado de trabalho para o profissional de relações públicas, quando se fala de LGPD, muito grande, né? Nós temos aí a legislação, que nós temos que estudar em qualquer área da nossa vida, né? Mas o profissional de RP pega essa legislação, pega essas informações e trabalha positivamente dentro das empresas, sejam elas do primeiro, do segundo ou do terceiro setor. Então, acho que vale a gente ter um segundo encontro, um outro momento, para que a gente não ultrapasse muito o nosso tempo. Perfeito. Da nossa parte, ok, né, Júlio? Estamos à disposição, do Conrep. Então, o que quiserem, até para aprofundar num outro tema, tem questões aí que essas perguntas, por favor, nos ajudam a calibrar, né, as respostas também, porque o nosso papel, enquanto técnicos, é olhar a lei e encontrar a resposta, tá? No embasamento lógico, jurídico, técnico, etc. Agora, tem necessidades que, às vezes, nós não enxergamos, né? Embora tenhamos cliente de agência de comunicação, temos cliente de associação, temos cliente escritórios de contabilidade, advogados, então nós atendemos a adequação para qualquer segmento, tá? Imobiliárias, inclusive, de transações, construtoras, etc. Mas acho que sim, é oportuno. A dica principal é: busquem informação, busquem conhecimento, analise os documentos de vocês, a política de privacidade é o caminho sem volta. Então, e tem um espaço fantástico, um nicho de mercado para o profissional de relações públicas, tá? Isso é importante ficar bem caracterizado, salvo se ele não gostar desse tema, mas é o trabalho dele, é o canal de comunicação, como o doutor Júlio comentou. E eu quero aproveitar, Marisa, deixar um convite aqui para os colegas. Eu e o doutor Júlio, nós criamos um curso de 4 horas, que é um tempo um pouco maior, com uma série com abordagem mais aprofundada desses temas. Quem se interessar, vou deixar aqui o nosso e-mail, www.collis, né? COLLIS, collis.com.br. E quem está nesse evento, só falar com a nossa secretaria, já vai ter uma condição especial, Marilisa. Então, seria bem interessante, sem prejuízo de nós voltarmos aqui. Claro. É um curso para o final de novembro. Nós estamos estudando essa lei já há mais de 2 anos, tem aspectos, cada vez que nós lemos, nós encontramos mais coisas também, tá? Então, é importante fazer esse curso, fazer outros cursos, participar de palestras, participar de eventos, tá? Mas nós criamos um curso sob medida, com 4 horas, para aprofundar um pouquinho mais de tema. Então, deixa o convite, será no final de novembro, até para vocês se organizarem para conhecer esse tema que será de alto impacto no seu dia a dia, tá? Doutor Júlio, compartilhe a última tela que tem o endereço do senhor e o site, porque as pessoas estão pedindo, fica até mais fácil para eles anotarem. Tá vendo? Nada como ter assessoria, né? Assessoria em comunicação. Aí, perfeito. Bom, então ficamos devendo o último bloco, que é apresentar as leis, né, para fazer esse fecho, mas, pessoal, nada de novo lá nessa parte, vocês vão olhar no material, nós só vamos apresentar o que a lei diz nesses pontos que nós comentamos, tá? Uma coisa é o que o Cláudio acha, o que o Júlio acha, ou o que o outro acha.
E outra coisa é mostrar na lei tudo isso que nós estamos defendendo e apresentando para vocês, tirando o juridiquês, tá? Então, essa parte é mais juridiquês, mas você tendo o material consegue situar fortemente tudo isso que nós apresentamos. O bloco 1 é mais demorado, mas foi proposital, o bloco 2 também. Mas, do meu lado aqui, já me despedindo, Marilisa, agradeço o convite, estou muito feliz com esse encontro, estou conhecendo mais de perto o profissional de relações públicas, as agências de comunicação, e demos os nossos alertas, né, doutor Júlio? Então, obrigado mesmo, de coração, pelo convite, espero ter ajudado, e estamos prontos para as outras iniciativas, quem sabe até criar um curso, né, no guarda-chuva. Com certeza. Para isso, tem os nossos contatos, nossos e-mails, então, do meu lado aqui, agradeço e me despeço dos internautas, e muito legal estar com você. Gostei das perguntas, a turma aqui é joia, fantástica. Obrigado, viu, Marilisa? Doutor Cláudio, mas é uma coisa importante, né? Esse curso que depois vocês vão oferecer, que para quem participou tem um desconto, mas quem é registrado no conselho tem um desconto maior ainda. Certo? Aí sim, aí melhor ainda. Vou avisar lá o pessoal da Collins, né, para caprichar aí nos descontos, né? Porque nós queremos todos craques e assessorando as empresas, né? Não perdendo clientes, não podemos perder clientes por falta de conhecimento, tá? Então, fechado, Marilisa. Vou conversar com a doutora Rosilane, lá, nossa coordenadora acadêmica, para mexer lá nos custos, né? Não é nada proibitivo, não se preocupe, não é nada assim proibitivo. A ideia é levar informação de qualidade. Conhecimento. Collins significa isso, escalada para o conhecimento, tá? Com certificado direitinho, se a Marilisa quiser, né, vai estar junto lá conosco nesse sentido, tá? Com prazer, com prazer. A Mariana já disponibilizou aí pelo chat a apresentação dos doutores Cláudio e Júlio, tá? Vocês já podem fazer o download, que é importantíssimo, né? Volta, lê de novo, mas a lei também é fundamental. Quero agradecer a participação de vocês que nos acompanharam até agora, agradecer o empenho, né, e o estudo do Dr. Cláudio e do Dr. Júlio, porque são especialistas em LGPD, e aí fizeram um estudo específico falando da área da comunicação, né, e estamos sempre à disposição. Agradecer muito vocês e estamos sempre aqui. Tá bom? Eu também queria agradecer a todos, tá? A presença de todos aí, vi que a presença foi bem substancial, e eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, eu espero que vocês tenham levado alguma informação de valor, alguma coisa que vocês possam aplicar amanhã mesmo, tá? Nas suas agências, nos seus trabalhos. E eu quero parabenizar também ao Conrep, a Marilisa, pela iniciativa, por essa preocupação de trazer essa informação para o segmento. Então, realmente mostra o carinho que ela tem para o segmento, tá? Eu agradeço e espero vê-los em breve. Então, se vocês quiserem que a gente volte, deixe registrado aí, que aí eles nos chamam, tá? Obrigado. Põe que querem de volta, senão a gente não volta, né? Agradecer com certeza. A Alane também, né? Estão aí nos bastidores. Muito obrigado, Alane e Mariana. E aí eu vou pedir, quem puder, vou pedir para o doutor Júlio parar um pouquinho a transmissão do slide. Se vocês puderem abrir suas câmeras para a gente poder tirar uma foto, muito importante para a gente registrar aqui esse momento, né? Todo mundo passa perfume. Olha, perfuminho, olha aí, tô conhecendo os RPs agora, olha aí, o pessoal de agência. Olha as carinhas, eu sinto falta de estar perto assim, coisa boa. Olha o doutor Ricardo ali, um abraço para o doutor Ricardo Castro aí. Doutor Ricardo, olha só, nosso colega da comissão. Também. Então, muito obrigado, Ricardo. Bom, peraí que eu estou tirando as fotos, hein? Vocês precisam me dar aí paciência, que eu sou mais ou menos tecnológica. A minha filha seria rápida aqui. Olha, estou vendo aqui mais uma carinha aqui, doutor Rezende, olha lá. Que bom, que bom. Foi um encontro maravilhoso e estamos aqui sempre à disposição. Nos deem um feedback, RPs, o que vocês acharam, né? A importância de eventos, outros eventos como esses,
para que a gente possa sempre crescer nessa nossa área de comunicação. Ok? Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado, Boa noite. pessoal. Até breve, Obrigado. viu? Até a mais. próxima. Até a Obrigado, próxima. Marilisa. Obrigado. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau. Gabriel, boa noite, tudo bem por aí? Nossa querida Silvia, muito boa noite para vocês. Érica, sempre participando. Muito bom. Gostou, Érica? Que bom. Seu áudio está desligado, Érica. Ai. Agora sim. Obrigada, viu? De nada, nós é que agradecemos. Muito conteúdo, muita coisa boa. Que bom, que bom. Eu sempre vejo também o Mário. Mário, obrigada pela sua audiência, sempre participando. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Muita gente de fora de São Paulo, do Paraná. A Cristina também. Sempre vejo a Cristina por aqui. Cristina Eiko. Muito obrigada. Tivemos Carol Terra, teve aqui com a gente, professora Carlise. Foi Chegamos a 100 pessoas, muito legal. Muito bom. Aqui na técnica, Silvia, Marilisa, Mariana e Alane, isso mesmo, estamos as 3 juntas aqui, na labuta. Obrigada, Alane. Beijo. A gente fica até o fim, né, Mariana? Nós somos... qual que é a palavra? Qual que é o termo, Mariana? Me ajuda?